Não deve se importar por Gilbert debochar do seu cabelo, disse Diana conciliadora. Ora, ele debocha de todas as meninas. Ele ri do meu cabelo porque é muito preto. Já me chamou de corvo muitas vezes. E eu nunca o vi se desculpando por nada antes. Tem muita diferença entre ser chamada de corvo e ser chamada de cenoura, replicou Anne com dignidade. Gilbert Blythe feriu os meus sentimentos excruciantemente, Diana. É possível que o assunto fosse esquecido sem mais excruciações se não tivesse ocorrido mais nada. No entanto, quando as coisas começam a acontecer, estão sempre aptas a seguir acontecendo. Os estudantes de Avonlea frequentemente passavam o meio-dia mascando goma no bosque de pinheiros de Mr. Bell, lá acima da colina e do outro lado de seu grande campo de pastoreiro. Dali, eles podiam manter os olhos na residência de Eben Wright, onde o professor ficava hospedado. Quando viam Mr. Phillips emergindo da casa, eles corriam para a escola. Mas, sendo essa distância 3 vezes maior do que a alameda de Mr. Wright, era grande a possibilidade de chegarem lá com 3 minutos de atraso, arfando e sem fôlego. No dia seguinte, Mr. Phillips foi atacado por uma de suas espasmódicas crises disciplinadoras e anunciou, antes de ir almoçar, que esperava encontrar todos os alunos em seus assentos quando retornasse. Qualquer um que chegasse atrasado seria punido. Como de costume, todos os meninos e algumas das meninas foram até o bosque de pinheiros de Mr. Bell, com a saudável intenção de ficar por lá somente o tempo suficiente de mascar um pouquinho. Mas o bosque de pinheiros era sedutor e as nozes de goma dourada tentadoras. Eles colhiam e vadiavam e perambulavam. E como de costume, a única coisa que os fez voltar à realidade do tempo que voava era Jimmy Glover gritando: "O professor está vindo!" do alto de um pinheiro idoso e patriarcal. As meninas que estavam no chão saíram correndo primeiro e conseguiram chegar à escola em tempo, mas sem nenhum segundo a perder. Os meninos, que precisaram deslizar rapidamente das copas das árvores, estavam atrasados. E Anne, que não estava mascando goma, mas vagando alegremente no extremo mais distante do bosque, mergulhada até a cintura entre as samambaias e cantarolando suavemente para si mesma, com uma coroa de lírios na cabeça, como se fosse algum tipo de divindade silvestres dos lugares sombrios, foi a última de todas. Anne podia correr como uma gazela, de modo que ultrapassou os meninos na porta e foi jogada para dentro da sala de aula entre eles, exatamente no instante que Mr. Phillips pendurava o chapéu. O ímpeto disciplinador de Mr. Phillips já havia desvanecido, e ele não queria se incomodar em punir uma dúzia de alunos. Porém, apesar disso, era imprescindível manter sua palavra. Então buscou um bode expiatório e encontrou-o em Anne, que tinha desabado sem fôlego no assento, com o lírio da coroa esquecido pendendo inclinado de uma das orelhas e dando-lhe o particular aspecto de dissolução e desalinho. Anne Shirley, considerando que você parece gostar tanto da companhia dos meninos, eu irei condescer com sua vontade na tarde de hoje. Ele disse sarcasticamente. Tire essas flores do cabelo e sente-se com Gilbert Blythe. Os outros meninos começaram a rir. Diana, pálida de piedade, retirou a flor do cabelo de Anne, dando-lhe um aperto de mão consolador. Anne encarou o professor como se estivesse petrificada. Você ouviu o que eu disse, Anne? Mr. Phillips perguntou severamente. Sim, senhor, respondeu Anne, vagarosamente. Mas não acreditava que o senhor falava sério. Asseguro-lhe que sim. Ele ainda usava a inflexão sarcástica que todas as crianças odiavam, especialmente Anne. Isso a tirava do sério. Obedeça-me de uma vez. Por um momento, Anne pareceu querer desobedecer. Então, compreendendo que não haveria escapatória, levantou-se com arrogância, cruzou o corredor, sentou-se ao lado de Gilbert Blythe e enterrou a face nos braços cruzados sobre a mesa. Ruby Gillis, que pôde observá-la enquanto se deslocava, comentou com os outros, quando caminhavam para suas casas, que ela nunca havia visto nada como aquilo.
Anne estava branca com terríveis manchinhas vermelhas. Para Anne, isso foi o fim de tudo. Era suficientemente ruim ter sido escolhida para ser castigada entre uma dúzia de crianças igualmente culpadas. Era pior ainda que a fizessem se sentar com um menino. Mas o fato de esse menino ter que ser Gilbert Blythe era colocar insulto sobre insulto até um grau completamente insuportável. Anne sentiu como se não pudesse suportar e seria inútil tentar. Todo o seu ser fervia em vergonha, ira e humilhação. A princípio, os outros alunos olhavam, cochichavam, riam e se cutucavam. Mas visto que Anne não levantava a cabeça e Gilbert trabalhava nas frações como se toda a sua alma estivesse absorvida nisso, e somente nisso, eles logo voltaram para suas próprias tarefas e Anne foi esquecida. Quando Mr. Phillips chamou pela classe de história, Anne deveria sair, mas não se moveu. E Mr. Phillips, que estivera escrevendo alguns versos para Priscila, antes de chamar pela classe, estava obstinado pensando sobre uma rima e não se deu conta. Uma hora em que ninguém estava olhando, Gilbert pegou de sua mesa uma balinha em formato de coração cor-de-rosa, com a seguinte inscrição em dourado: "Você é um doce", e deslizou-a pela curva do braço de Anne. Imediatamente, Anne ergueu a cabeça, pegou a bala delicadamente com a ponta de seus dedos, jogou-a no chão e pisou-a com o calcanhar até que virasse pó, e voltou à posição em que estava, sem lançar nem mesmo um olhar para Gilbert. Quando terminaram as aulas e todos saíram, Anne dirigiu-se ao seu assento, tirando com espalhafato tudo o que estava ali dentro: os livros e a tábua de escrever, a caneta e a tinta, a Bíblia e a aritmética, e empilhou-os todos em cima de sua lousa quebrada. "Por que está levando todas as suas coisas para casa, Anne?" Diana quis saber, tão logo elas estavam no caminho de volta. Ela não tinha ousado fazer esta pergunta antes. "Não vou voltar mais para a escola", assegurou Anne. Diana ficou boquiaberta e a encarou para ver se ela realmente falava a verdade. "Maurilla deixará você ficar em casa?" perguntou. "Ela terá que deixar. Eu nunca mais irei à escola com aquele homem novamente." "Oh, Anne." Diana parecia querer chorar. "Acho que você está sendo má. O que eu farei? Mr. Phillips me fará sentar com aquela horrível Gertie Pye. Sei que o fará, porque ela se senta sozinha agora. Por favor, volte, Anne." "Eu faria quase qualquer coisa nesse mundo por você, Diana", disse Anne com tristeza. "Deixaria que os meus membros fossem arrancados um a um se lhe servisse de algum bem. Mas isso eu não posso fazer. Então, por favor, não me peça que faça. Você aflige minha alma." "Pense apenas em toda a diversão que você irá perder", reclamou Diana. "Vamos construir a casa mais adorável lá embaixo, ao lado do riacho. E vamos jogar bola na semana que vem, e você nunca jogou bola, Anne. É tremendamente divertido. E vamos aprender uma nova canção que Jane Andrews está ensaiando agora. E Alice Andrews vai trazer um novo livro de romance na semana que vem. E todas nós vamos ler em voz alta, capítulo por capítulo, ao lado do riacho. E você sabe que gosta tanto de ler em voz alta, Anne." Mas nada disso a comoveu nem um pouco. Sua decisão estava tomada. Ela nunca voltaria à escola com Mr. Phillips novamente. E disse isso para Maurilla quando chegou em casa. "Bobagem", Maurilla falou. "Não é bobagem nenhuma", retrucou Anne, olhando solenemente para Maurilla com olhos reprovadores. "Você não entende, Maurilla. Eu fui insultada." "Insultada? Que disparate! Você irá à escola amanhã como de costume." "Oh, não." Anne balançou a cabeça gentilmente. "Não voltarei, Maurilla. Vou aprender minhas lições em casa e serei uma boa menina. E vou segurar minha língua todo o tempo, se possível. Mas não voltarei à escola, isso eu asseguro." Maurilla viu na carinha de Anne algo como uma invencível teimosia. Compreendeu que teria problemas em superá-la.
Porém, resolveu sabiamente não dizer nada mais naquele momento. Vou consultar Rachel sobre o assunto esta tarde, ela pensou. É inútil tentar discutir com Anne agora. Está muito sensível e tenho a sensação de que se torna extremamente teimosa quando se empenha nisso. Segundo o que posso deduzir sobre o seu relato, Mr. Phillips tem levado as coisas muito longe. Mas de nada servirá dizer isso a ela. Falarei com Rachel. Ela mandou 10 filhos para a escola e deve saber algo sobre isso. Por outro lado, a essa hora ela já deve saber de toda a história. Maurilla encontrou Mrs. Lynde tecendo suas colchas tão diligentemente aplicada e alegre como sempre. Suponho que sabe o motivo de eu ter vindo, ela disse, um pouco envergonhada. Mrs. Lynde concordou. Sobre o escândalo de Anne na escola, acredito, respondeu. Tilly Boulter estava a caminho de casa e me contou. Eu não sei o que fazer com Anne. Ela afirma que não voltará à escola. Nunca vi a menina tão ferida. Desde que começou a ir às aulas, eu estava esperando confusão. Sabia que as coisas estavam indo bem demais para ser verdade. Anne é tão sensível. O que me aconselha a fazer, Rachel? Bem, já que você está pedindo o meu conselho, Maurilla, disse Mrs. Lynde, com amabilidade, pois adorava que lhe pedissem conselhos. Eu lhe seria condescendente a princípio. Isto é o que eu faria. Acredito que Mr. Phillips tenha se excedido um pouco. Claro, não devemos dizer isso às crianças, você sabe. É claro que ele foi correto em puni-la ontem, por ter dado vazão a seu temperamento. Mas hoje foi diferente. Os outros, que também estavam atrasados, deveriam ter sido punidos da mesma maneira. Isto é que é. E eu não creio que fazer com que as meninas se sentem junto aos meninos seja uma boa punição. Não é de bom tom. Tilly Boulter estava realmente indignada. Ela tomou as dores de Anne e disse que os alunos também o fizeram. Anne parece ser muito popular entre eles. Nunca imaginei que se sairia tão bem com seus companheiros. Então você acha melhor que ela fique em casa? Perguntou Maurilla impressionada. Sim, não mencionaria a palavra escola novamente até que ela mesma o faça. Acredite, Maurilla. Em uma semana ela irá se acalmar e estará pronta para regressar pela própria vontade. Isto é que é. Enquanto, se você a fizer voltar agora, à força, sabe Deus que esquisitice ou chilique ela iria inventar. E faria mais confusão do que nunca. Quanto menos importância você der ao assunto, tanto melhor, em minha opinião. No pé em que andam as coisas, ela não perderá muito deixando de ir à escola. Mr. Phillips não é bom como professor, de jeito nenhum. Mantém a ordem de maneira escandalosa, isto é que é. Negligencia os alunos pequenos e põe todo o seu empenho naqueles maiores, que tem preparado para o exame da Queen's Academy. Ele nunca teria conseguido esta vaga de professor por mais um ano se o tio dele não fosse um dos integrantes do conselho diretor. Aliás, o integrante, pois ele leva os outros dois pelo nariz, isto é que é. Confesso que não sei que rumo tomará a educação nesta ilha. Mrs. Lynde assentiu com a cabeça, como dizendo que, se somente ela fosse a responsável pelo sistema de educação da Providência, as coisas seriam muito melhor administradas. Maurilla aceitou o conselho de Mrs. Lynde e nenhuma outra palavra foi dita a Anne sobre voltar à escola. Ela estudava em casa, realizava suas tarefas e brincava com Diana nos frios crepúsculos purpúreos do outono. Mas quando cruzava com Gilbert Blythe na estrada ou o encontrava na escola dominical, passava por ele com um gelado desprezo, sem deixar que nenhuma partícula descongelasse pelos óbvios intentos do rapaz de apaziguá-la. Nem mesmo os esforços de Diana como pacificadora surtiam efeito. Anne tinha evidentemente decidido odiar Gilbert Blythe até o fim de sua vida. Tanto como odiava Gilbert, entretanto, ela adorava Diana, com todo o amor de seu coraçãozinho passional, igualmente intenso em suas ternuras como em seus ódios. Em um entardecer, ao voltar do pomar de maçãs, Maurilla a encontrou chorando amargamente, sentada sozinha na janela do lado leste, à luz do crepúsculo. — O que aconteceu agora, Anne? Perguntou. — Trata-se de Diana. Anne chorava com toda vontade. — Eu a adoro tanto, Maurilla. Não posso viver sem ela.
Mas sei muito bem que quando crescermos, Diana se casará e irá embora e me deixará. E o que vou fazer? Odeio o marido dela, odeio furiosamente. Tenho estado imaginando tudo, a cerimônia e tudo mais. Diana trajando um lindíssimo vestido branco como a neve, com um véu e parecendo linda e régia como uma rainha. E eu como sua dama de honra, com um vestido adorável também, e mangas bufantes, mas com o coração partido, escondido atrás de uma expressão sorridente. Então, logo irei me despedir dela, dizendo adeus. Aqui neste ponto, Anne rompeu em lágrimas e chorou com crescente amargura. Marilla virou-se rapidamente para esconder o rosto contorcido, mas foi inútil. Desabou na cadeira mais próxima e caiu em uma gargalhada tão vigorosa, ressoante e incomum, que Matthew, cruzando o quintal lá fora, deteve-se surpreso. Quanto ele tinha ouvido Marilla rir daquele jeito antes. Bem, Anne Shirley, disse Marilla assim que conseguiu falar. Se você gosta de problemas, pelo amor de Deus, trate de que seja algo mais conveniente. Não se pode negar que você tem imaginação, com toda a certeza.